Olá, doutores e doutoras! Vamos bater um papo sobre execução provisória de pena no Tribunal do Júri. Tese de repercussão geral, firmada pelo STF agora, em setembro. Tema ó, fresquinho. Vamos bater um papo? Paz-me, excelência, paz-me. STF autorizou, fixou tese de repercussão geral, autorizando a execução imediata de pena no Tribunal do Júri, só no Tribunal do Júri. Nos outros crimes, e aí? É inconstitucional ou não é? Temos aqui no nosso ordenamento jurídico, lá na nossa Constituição Federal, o seguinte: princípio da presunção de inocência, onde todos nós nascemos inocentes e assim permanecemos até o trânsito e julgado de sentença condenatória. Logo, não podemos aí ser considerados culpados antes de terminar todo o processo, antes de caber todos os recursos. Dito isso, pode o STF fixar tal tese ou ela violaria ali nosso princípio da presunção de inocência? Então, o princípio da presunção de inocência é uma cláusula pétrea. Ela não pode ser ali modificada por simples emenda constitucional ou qualquer decisão do STF. Ela é imutável. Ele é um princípio que ele precisa ser resguardado, entende? E o STF é o órgão responsável por guardar a Constituição. Então, logo, ficamos aqui nós preocupados com decisões que partam do STF, que possam ali, de alguma forma, violar qualquer princípio constitucional. Esses princípios, eles não podem ser mitigados, entende? Na fixação da tese, no julgamento do recurso extraordinário, Barroso entende o seguinte: ele entende que o princípio da presunção de inocência é apenas um princípio, ele não é uma regra. Logo, ele pode ser ali mensurado, mitigado em relação a outros princípios. Então, ele coloca o princípio da soberania dos vereditos acima do princípio da presunção de inocência, porque para Barroso, o princípio da soberania dos vereditos é que a decisão do júri, ela é soberana e, sendo soberana, ela deve ser executada ali de forma imediata. Então, se o jurado decidiu dentro do tribunal do júri aquela pena que foi ali decidida de condenação ou de absolvição eventualmente, mas estamos aqui falando da condenação, no caso de condenação, que a prisão tem que ser imediata. Então, Barroso entende que esse princípio da soberania dos vereditos, ele tem maior valor do que o princípio da presunção de inocência. Por quê? Porque à medida que acontece a persecução penal, ou seja, à medida que o processo caminha, é como se a pessoa ela fosse ficando talvez menos inocente. Então Barroso entende que iniciou-se ali o processo, ok? Passou-se ali por uma sentença de pronúncia, é como se o réu ali, de alguma medida, ele já fosse menos inocente. Chegou no tribunal do júri, foi condenado, então ele é menos inocente ainda. Logo, a soberania dos vereditos, ela tem um valor, um peso maior do que do princípio da presunção de inocência. E por isso ele entende que é sim admitido, né, possível admitir a execução provisória de pena, ignorando não só esse, como outros princípios nossos constitucionais, outros artigos que vedam isso de todas as formas possíveis e inimagináveis. Então, temos aí uma tese fixada, sendo utilizada, né, inclusive com o Conselho Nacional do Ministério Público, cobrando dos magistrados que essa tese, que já foi fixada agora em 30 de setembro, se não me engano, que ela já esteja ali colocada em prática e que essas pessoas que estão sendo condenadas no Tribunal do Júri já estejam ali de forma imediata presas. E qual que é a nossa preocupação com tudo isso? Principalmente, né, o Brasil, ele é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, como outros tratados internacionais, em que nós nos comprometemos a garantir o respeito não só aos princípios constitucionais de todas as pessoas. Isso inclui dos réus, por mais que para alguns isso pareça absurdo. Para quem está ali no dia a dia, consegue entender a gravidade que é a violação de qualquer um desses princípios. Então é muito preocupante que essa pena ela seja executada de forma antecipada. Por quê? Sendo no tribunal do júri,
por exemplo, que essa decisão ela é tomada por um corpo de jurados, que são pessoas do povo, pessoas leigas que não entendem muitas vezes de direito, e elas têm esse poder de decidir conforme seu livre conhecimento, essas pessoas, elas às vezes elas vão decidir contrária à prova dos autos. Então, às vezes, dentro do processo, ela tá ali, o processo todo caminhando para um exemplo, para uma inocência, e o jurado, ele pode simplesmente entender que aquela pessoa deve ser condenada. E a soberania dos vereditos, ela garante que essa decisão será respeitada. Assim como pode acontecer o contrário. A prova dos autos, ela pode ser toda indicando que a pessoa foi culpada, que o réu é culpado, e o jurado apenas entender que quer absolver aquela pessoa. Isso é chamado de clemência. Absolvição por clemência. Isso pode acontecer, certo? Em ambos os casos, cabe recurso. E nesse momento, entra-se com recurso, aquela decisão ela não vai ser modificada, mas o tribunal ele pode decidir que poderá se fazer um novo júri, com novas pessoas, um novo corpo de jurados, e a partir dali ser tida uma nova decisão. Então imagine uma pessoa que ela é inocente, mas por algum motivo que seja, ela é ali condenada no plenário pelo corpo de jurados, que são pessoas leigas, que às vezes não entendeu a tese que foi sustentada, ou por motivos diversos condenou o inocente. A defesa vai, entra com recurso, é feito um novo júri, aquela pessoa é absolvida. Se essa pessoa ficar 2, 3 anos presa, 4 anos aguardando com essa morosidade que é o nosso judiciário, quem responde pelo prejuízo causado na vida desse réu? O prejuízo causado na família desse réu. Gente, é um prejuízo inimaginável, intangível. A extensão do prejuízo causado para uma pessoa que ela é encarcerada dentro do nosso país, que não oferece condições para uma pessoa viver dentro do cárcere, é absurda. Então a responsabilidade que a gente tem com a vida da pessoa que será encarcerada é infinitamente maior. Então a gente não pode aqui considerar que um princípio tão importante seja ponderado. E usando aqui a fala de Alexandre de Moraes, que ele fundamentou que não é possível de que as pessoas, que o réu ele seja condenado dentro do plenário e que ele saia da porta da frente, pela porta da frente, junto às vezes com os jurados, com a família da vítima, nananana. E em partes ele tem razão, mas a gente precisa respeitar também o princípio da presunção de inocência. Então a gente não pode transferir para terceiros, ou seja, para o acusado, a responsabilidade às vezes da morosidade do judiciário. Porque se o judiciário fosse célere, o processo não demoraria tanto, o julgamento dos recursos não demorariam tanto, e aí a sensação de justiça ou de injustiça ela não seria tão evidente, a ponto de a gente achar que pode vilipendiar aí princípios constitucionais sob a desculpa de que precisa fazer aí um parecer justo para a sociedade. Então fica a reflexão sobre essa tese que foi fixada pelo STF, que ainda não transitou em julgado e tem causado muita preocupação pela infinidade de violações que estão sendo feitas para os vários artigos da nossa Constituição, do nosso Código de Processo Penal. Tem sido bem preocupante, porque quando a gente viola o direito de uma pessoa, a gente não viola o direito só daquela pessoa, a gente está violando o direito de toda uma sociedade. E a gente precisa estar atento a isso. A gente não pode vacilar, porque o direito de um é o direito de todos. Hoje eu posso não precisar, mas amanhã quem sabe? Vamos ficar atentos, vamos ficar de olho e não esquecer que existe dentro do nosso ordenamento jurídico meios de decretar a prisão do réu sem que precise violar os princípios constitucionais. Para isso temos aí a prisão preventiva. Ela não tem prazo, né, para acabar. Existem inclusive diversos réus que eles ficam presos desde a prisão em flagrante até o fim do processo, até o trânsito em julgado, entende? E esse tempo que ele passa preso é abatido da condenação, mas existe um requisito para isso.
existem requisitos que precisam ser preenchidos para que esse réu tenha ali sua prisão preventiva decretada. Não é qualquer pessoa. Então, o que está sendo discutido aqui hoje, né, e principalmente sobre este tema da tese de repercussão geral firmada pelo STF é: por que não obedecer ali os requisitos da prisão preventiva para decretar a prisão no tribunal do júri e em qualquer outro crime? Por que antecipar a pena apenas no rito do júri sem nenhum fundamento? Esse é um questionamento que todos nós, eu acredito, que estamos nos fazendo, né? Se temos aí o advento da prisão preventiva, por que não utilizá-lo? Por que não preencher todos aqueles requisitos necessários? Entende? Não tem muito sentido. Então, estamos aí aguardando. Claro que opiniões divergentes são bem-vindas, sempre respeitamos, mas é preciso estabelecer aí, obedecer, na verdade, os nossos princípios constitucionais. Não podemos esquecer que eles vieram pós-ditadura militar e eles não vieram aí sem motivo. Eles vieram com motivo, precisam ser respeitados, são cláusulas pétreas e não podem ser modificadas. Ok? Um abraço.